E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do mercado cripto com o Bitcoin disparando com as expectativas do ETF. Se você não sabe o que está acontecendo, eu fiz um vídeo na sexta-feira alertando sobre essa possibilidade. Então aqui eu vou entrar em mais detalhes, porque o vídeo da sexta foi logo que a notícia saiu, agora a gente já tem mais informações, então eu vou estar te explicando tudo o que está acontecendo e muito mais logo depois da vinheta. Iniciando a segunda-feira e a semana com uma alta, fazendo o mercado cripto voltar próximo aos 28 mil dólares, tudo indicando rumo aos 30k, com uma nova especulação sobre o ETF nos Estados Unidos. Na sexta-feira, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos tinha um prazo final para estar entrando com o processo contra a Grayscale para reverter a ação judicial onde a Grayscale ganhou em estar convertendo o seu ETF de futures em um ETF de spot. Ou seja, a Grayscale, há alguns anos atrás, entrou na justiça para fazer o seu fundo de investimento de futuros virar um fundo de investimento em spot. E em agosto desse ano, ela ganhou esse processo. Então, a Corte dos Estados Unidos decidiu que não há motivos legais para a Grayscale não ter o seu fundo aceito na bolsa. A SEC poderia entrar com um recurso contra essa decisão judicial até na última sexta-feira, dia 13 de outubro, e não entrou. E basicamente o que a gente tem de informação sobre esse processo é justamente isso. Porém, isso aconteceu na sexta-feira, quando a maior parte das bolsas ao redor do mundo estavam fechadas, e na madrugada aí de domingo para segunda-feira, o Bitcoin deu um salto chegando próximo aos 28 mil dólares, possivelmente face a especulações sobre essa liberação do primeiro ETF de criptomoeda nos Estados Unidos, ou seja, permitindo com que Bitcoin seja negociado na bolsa de valores. Até agora, no site da Grayscale, a gente tem uma parte só sobre o processo, o lawsuit do GBTC, e não teve até agora nenhuma atualização. A notícia mais recente é sobre a Grayscale mandar uma carta lá e também sobre as atualizações dela ter ganhado o processo para estar convertendo o GBTC em um ETF. Não teve nada falando aí sobre especificamente a SEC ou qualquer tipo de reunião. Então é esperado que ao longo dessa semana tenhamos novidades sobre esse caso, o que obviamente vai provavelmente impactar aí no mercado, seja de forma positiva ou de forma negativa, porque querendo ou não as pessoas já começaram a precificar essa aprovação do ETF. E a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, não sabe se a SEC tem alguma carta na manga, como que vai ser esse processo, se esse processo vai ser uma aprovação mais simples ou se agora a Grayscale vai entrar na fila de ETFs para ser aprovado e isso vai submeter a vários prazos, né, igual está acontecendo com os demais ETFs. Então, só o tempo agora para dirá qual, porque vai nos dizer, né, o tempo aqui para falar qual que vai ser os próximos passos aí para esse processo. Eu acredito que particularmente, né, minha opinião, a chance da gente ter um ETF de Bitcoin ao longo dos próximos meses é sim muito grande, não só por conta da Grayscale, mas porque daqui a 3 meses a gente já está em janeiro, e janeiro é o prazo final para estar aprovando aí os ETFs de Bitcoin das demais empresas, e que eu acredito que também não há motivo para não estarem sendo aprovados. Então, essa volatilidade aqui foi simplesmente uma precificação do que as bolsas podem estar fazendo hoje, as empresas de Bitcoin, as ações dessas empresas e os próprios fundos de investimento de futures do Bitcoin na própria bolsa de valores. Então, bom, análise gráfica, né? A gente já tem aí os fatos macro e fundamentalistas. A gente tem uma região de forte resistência. Ao meu ver, a gente não passou dessa região justamente devido à enorme quantidade de ordens, principalmente institucionais, entre os 28 e os 28.500. E se você viu a minha análise ao longo aí da sexta-feira, sabe da importância do rompimento dos 28.500 para a gente ver um processo de alta. A boa notícia é que a gente está começando a ver ordens de compra institucional aqui nos 27.500 até os 27, tá? Eu acho que isso é uma coisa muito positiva. Ao longo do final de semana a gente teve uma altazinha bem fraca
E ao meu ver, essa alta foi fraca por conta de que muita pressão vendedora, pouca pressão compradora. Agora que a gente subiu e temos uma pressão vendedora, a pressão compradora começou a surgir aqui a partir dos 27.500 dólares, reforçando esse suporte. Bom, pessoal, falando aqui sobre o Bitcoin, deixa eu resetar tudo aqui e voltar desde o começo. Ao meu ver, a gente está num cenário favorável a ter uma possível continuação de alta. Voltando, né, ao que a gente havia comentado, tínhamos lá atrás, ao longo da semana passada, essa figura de triângulo descendente. Triângulos descendentes geralmente rompem para baixo. Rompemos e eu falei, olha só, a gente vai fazer um reteste. Se esse reteste falhar, ou seja, se a gente não conseguir voltar para cima dos 27 mil dólares, a gente tem uma boa probabilidade de ver o Bitcoin indo buscar a região dos 25k ao longo dos próximos meses. Se a gente romper os 27k, eu queria ver o Bitcoin superar regiões aqui de Fibonacci, que é o que está acontecendo. Então a gente já está tendo fechamentos acima aqui do 618. Mas principalmente e mais importante que tudo, seria a gente ver o rompimento de fato desse topo, certo? A gente já rompeu aquela linha de tendência que estava segurando o preço. Então assim, superamos uma região importante de resistência. Eu acho isso muito interessante. E agora a gente está numa região aqui interessante também de Fibonacci, que se a gente romper, a próxima resistência vai ser de fato dos 28 até os 28.500, que é a maior de todas. Então se a gente quiser ver uma alta, eu só ficaria otimista com o cenário de alta com o rompimento dessa resistência, certo? Esse rompimento eu acredito que ele não vai acontecer de uma vez, porque tem muita força vendedora aqui. Eu acho que primeiro a gente vai pelo menos retestar a região aqui dos 27, para aí sim estar buscando uma força compradora que ficou de fora desse movimento de alta. A partir do momento que a gente fizer uma correção, aí a gente consegue vir de fato retestar os 28.500 dólares. E se romper novamente, né, a gente retorna a um viés mais altista, onde eu ficaria mais otimista com o Bitcoin se a gente visse fechamentos próximo aos 30k, ou seja, rompimento sem rejeição, que é o que vem acontecendo, né? A gente vem rompendo pontos de resistência e rejeitando. Rompe, o preço cai, rompe, o preço cai, rompe, o preço cai. Então, se a gente quiser ver o preço subindo, a gente precisa romper e o preço não pode cair. Ele tem que se permanecer lá acima dos 28.500, de preferência próximo aos 30k. E ao meu ver, esse rompimento ele pode acontecer se a gente tiver algo mais concreto com relação a esses ETFs, certo? Porque agora o que está acontecendo é uma prévia precificação de notícia. Então, se simplesmente a gente não tiver novidades, talvez não tenha motivos aí para o mercado continuar subindo. E um grande catalisador de alta que está acontecendo nesse exato momento e que também está me deixando animado com relação a essa continuação é o aumento no quantidade de contratos, né? O aumento no Open Interest com a queda brusca do Long Short Ratio. Então, ao longo aí das últimas horas, a gente está vendo muita sardinha shortando o Bitcoin, entrando vendido, acreditando que o preço vai cair mais. E a gente sabe que a maior parte das pessoas tende a errar a direção do mercado. Então, toma muito cuidado com operações vendidas agora, né? Como eu havia falado, a gente teve um movimento aí de volatilidade, que foi lá na sexta-feira. Quando que foi? Logo que saiu essa novidade do ETF, deixa eu ver aqui que dia que foi. Foi no dia 13, eu acredito que tenha sido esse movimento aqui, ó. Foi bem aqui. E por que que a gente não subiu tanto, né? Por que que na sexta-feira o preço ele não fez aquele movimento intenso? Justamente porque a maior parte do mercado já estava em long. Agora, nesse exato momento, a maior parte do mercado ela está em short. Inclusive, quando esse movimento aqui aconteceu, ele aconteceu justamente com a maioria das pessoas estando em short, né? Muita gente abrindo posição vendida ao longo do final de semana, acreditando aí na queda do mercado. Por isso que a gente teve um movimento mais forte, um movimento mais intenso, ao contrário de quando a notícia especificamente saiu.
Então, se a gente continuar nesse cenário, da maior parte das pessoas estarem em short, acreditando que o mercado vai cair, a gente pode ver mais movimentos assim de volatilidade, o que aumenta consideravelmente a probabilidade aí da gente estar vendo uma continuação da alta. Quanto mais esse movimento que está acontecendo agora puxar aqui, quanto mais o preço subir, maior a probabilidade a gente tem de estar fazendo esse fundo ascendente para de fato estar rompendo os 28.500 dólares. Então, considerações finais, né? O que eu estou de olho? Eu não acho que esses 28.500 vai ser rompido e confirmado de uma vez só, em um único movimento assim, certo? Eu acredito que a gente tem uma maior probabilidade de estar vendo um fundo ascendente. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está numa região de resistência, a gente tem notícias aí muito eufóricas e às vezes até plantadas, né, num momento bem estranho. Olha só, logo na segunda-feira de manhã já tem notícia falando que o Bitcoin vai chegar nos 30 mil dólares. A própria Grayscale não se posicionou ainda, a SEC não se posicionou, mas a gente está tendo uma pressão de notícia querendo fazer as pessoas comprarem no topo, certo? Então toma muito cuidado com isso. A probabilidade maior é que de fato a gente venha a pelo menos fazer uma correção. Eu acho que essa correção seria uma hora muito mais segura de comprar do que aqui. Tudo bem, né? Pode existir a chance do preço começar a subir aqui e continuar? Pode, mas eu acho que a probabilidade do preço pelo menos retestar alguns níveis próximos aos 27.500 é relativamente maior do que a gente subir e ter fechamentos, né? Porque não basta subir e romper. Eu acho que mesmo se a gente começar a subir sem criar base de preço, pode acontecer mais uma vez um falso rompimento, o que ao meu ver seria péssimo para o mercado. Então, se você gosta do Bitcoin, quer ver o Bitcoin subindo, espere por fundos ascendentes para a gente estar criando base de preço e fazer essa subida de forma saudável. E tome muito medo, tenha muito medo de se o preço começar a subir de uma vez, tá? Geralmente quando o preço sobe de uma vez, a gente tem quedas mais bruscas. Temos um suporte muito importante. Eu acho que se a gente perder aqui os 26.500 dólares, aí a coisa já fica muito feia, de verdade. Aí a gente pode provavelmente ver de fato o Bitcoin lá nos 25.500 dólares. Então agora é um ponto crítico, tá? Agora ou a gente cria uma base de preço e confirma o rompimento nos 28.500 dólares, ou então se a gente rejeitar e perder os 26.500, cara, aí vai ser queda. Certo? Então a visão do Bitcoin que eu tenho aí para os próximos dias e semanas é basicamente essa. Se você gostou desse vídeo, não esquece aí de deixar o like, compartilhar para mais pessoas entenderem o que está acontecendo com o cenário das criptomoedas, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais que estão todas aqui em cima. Bom, no mais eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e qualquer novidade eu venho postando aqui para você. Valeu, galera. Falou!